Nós estamos no segundo episódio do nosso quadro Café com Perícia Oficial e hoje o nosso tema é identificação necropapiloscópica. Nós estamos com o nosso entrevistado, Orivaldo Mendonça Júnior, conhecido como Oris. Seja muito bem-vindo, Oris. Dani, obrigado. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. O Oris é perito papiloscopista desde 2014, especialista em identificação humana pela Polícia Federal, especialista em comparação facial humana também pela Polícia Federal, especialista em perícia necropapiloscópica pela Polícia Civil de Goiás, especialista em psicologia do desenvolvimento pela PUC, especialista em neurociência pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo, mestrando em psicologia e papai da Olivia. O Oris já atuou em mais de 1.500 locais de crime e obteve êxito em mais de 90% de identificação humana nos casos pós-mortem. Atualmente está lotado na Superintendência de Inteligência Pública e atua como um braço direito das atividades de perícia, tanto nas atividades de inteligência quanto nas de contra-inteligência. Que currículo, hein? E o mais pesado é o pai da Olivia, pode ter certeza disso. É o que me tira o sono. Oris, obrigada pela sua participação. Tá. Sinta-se à vontade. Eu sei que a gente tem muito assunto para abordar, principalmente com tantas especializações, mas eu gostaria de começar o nosso quadro com algumas perguntas em relação a um tema que está muito em evidência, que é a identificação necropapiloscópica. Nós vimos agora uma tragédia que recentemente vitimou mais de 60 pessoas, que foi esse acidente da Voe PES, e nós recebemos muitas dúvidas nesse sentido. O telespectador, ele queria saber como que se dá a identificação dessas pessoas. Então eu queria que você começasse explicando pra gente o que é a identificação cadavérica, quando que ela é realizada, se esse método é um método de identificação seguro. Bom, pessoal, a identificação, serve tanto assim, a gente fala em identificação no vivo, como também no pós-mortem, que é no caso de quem acabou falecendo ali, seja por uma tragédia, seja uma morte natural, enfim. É tratar a identificação desse cadáver, né, dessas pessoas que morreram, e a gente precisa de técnicas para que isso aconteça, né? A gente tem que ter ideia de que quando a pessoa morre, o tecido também morre. Então, é um grande desafio para a perícia, né, para a nossa perícia, é você conseguir trazer o mais perto do natural possível, o mais perto das condições normais possíveis, um tecido morto, né? A gente não fala muito em regeneração porque é um tecido morto, então é difícil ele não vai regenerar. Só que o nosso desafio realmente é esse, é trazer de forma artificial, né, usando a técnica, a ciência, os métodos que a gente tem, trazer essa derme, né, esse tecido o mais próximo possível do que ele era, porque assim a gente consegue tratar essa identificação, a gente consegue as impressões digitais, a gente consegue recuperar essas impressões digitais e dessa maneira identificar a pessoa. Muito legal. E todos os casos de óbito são submetidos a esse tipo de identificação? Isso depende muito, né? São legislações estaduais que tratam disso. A nossa legislação aqui, no caso do Mato Grosso do Sul, ela faz com que a identificação seja feita nos casos de morte violenta, né? E o que é morte violenta? São todos os tipos de morte que geram alguma dúvida, que precisam ser esclarecidas, que estão envolvidas em algum boletim de ocorrência, ou que não é uma pessoa identificada de nenhuma maneira, não tem cadastro de desaparecido, não tem nenhuma solicitação, né, de busca. Então, nesses casos a gente faz a identificação. Nos casos de morte natural, que a gente chama, esse corpo ele é encaminhado para o sistema de verificação de óbito, que é um sistema das prefeituras, né, que daí é feito quando não se é necessário identificar. É necessário sim um atestado ali por conta do óbito, né? Então, dentro dessas hipóteses previstas em lei, depende muito do crivo da autoridade policial. Ele faz a requisição e aí o perito papiloscopista atende para poder estar fazendo essa identificação. Exatamente. Oris, e uma vez sendo realizada essa identificação cadavérica, o procedimento é o mesmo para todos os tipos de cadáveres? São técnicas diferentes? Esses tempos nós vimos aqui em Campo Grande duas notícias que os corpos foram identificados pelos peritos papiloscopistas e são estados diferentes. Um dele, o corpo estava mumificado, foi encontrado lá no viaduto, e o outro foi aquela situação do corpo carbonizado, encontrado na subestação de energia, também identificado por perito papiloscopista. Ontem nós tivemos o caso de um corpo também que foi encontrado carbonizado em uma residência abandonada. Tem diferença de abordagem para esses casos? Tem sim, cara, isso assim é a parte mais interessante.
a perícia necropapiloscópica, ela é, de certa forma, multifatorial e ela é muito complexa. Ao mesmo tempo que ela é complexa, ela traz em si uma importância, né? Importância tanto da parte da perícia, que é para a gente auxiliar naquele processo investigativo, como também na sua parte de cidadania, né? E aí que eu falo, a importância dela de serem identificados tantas as pessoas que são vítimas, né, vítimas de alguma tragédia, de algum acontecimento que trouxe essa fatalidade, como também pessoas envolvidas em crimes. Então, assim, a gente atende, é ambivalente, a gente atende de todos os lados e tem sim diferença, tá, pessoal? Quando a pessoa morre, a depender do local que ela está, do tempo que ela está, aos fatores externos que ela foi submetida e também internos, porque isso faz diferença, somos pessoas diferentes e como sendo cada um diferente na sua singularidade, nós também passamos por processos biológicos diferentes, né? Então, resumidamente, ali o processo de decomposição de um cadáver, ele passa por algumas fases. E a depender de cada fase que esse cadáver é encontrado, a gente utiliza uma determinada técnica. Nos casos, por exemplo, de carbonizado, eu tenho uma pele, um tecido epitelial ali, que ele perdeu toda a sua hidratação, ele foi hiper desidratado, né? Então, eu preciso trazer ele de volta o mais próximo possível da sua condição natural, então eu preciso ali de uma hiperidratação, de tratamentos que tragam de volta essa vitalidade, né? Esse aspecto da pele. Assim, diferente, por exemplo, de um afogado que ele foi hiperidratado, então de certa forma eu preciso retirar um pouco desse líquido que está em excesso ali. Então depende de cada momento que eu encontro, de cada situação, de cada indivíduo, eu vou aplicar uma determinada técnica. Então é uma perícia super complexa que exige esse conhecimento e principalmente a interpretação. A gente precisa chegar e ali analisar aquela situação e interpretar a melhor forma, porque além de ser muito difícil de se conseguir essa composição, né, de trazer de volta essa pele para mais próximo do seu estado normal, eu também tenho o desafio de que eu tenho uma amostra única. E por ser uma amostra única ali daquela pele, às vezes eu tenho apenas um fragmento de pele que sobrou na mão, dependendo do estado do corpo, eu tenho ali às vezes uma chance de dar certo, né? E então essa uma chance é que eu tenho que trabalhar da melhor maneira. Entendi. Então esse caso da Voipés, onde nós vimos aí nos noticiários que a maioria das vítimas, na verdade a sua totalidade, estariam carbonizadas, então exige toda essa técnica que você falou de tentar hidratar, de tentar fazer essa recuperação. Exatamente. Depende muito também da experiência do perito papiloscopista, né? Quanto mais ele trabalha nesse tipo de caso, ele vai adquirindo essa experiência. E essa identificação, ela é uma identificação célere, ela é uma identificação de baixo custo, porque se você coleta e tem na base estadual, ali do estado, o indivíduo já é identificado. E se não tem, encaminha-se a individual datiloscópica para os estados vizinhos ou para o estado de origem, para que possa fazer, então, essa identificação. Então, a gente pode dizer que a identificação cadavérica é um método de alta eficiência e de baixo custo? Hoje é o método mais eficiente, se a gente considerar ali os princípios, ele é o mais eficiente e de mais baixo custo e que traz uma garantia de identificação maior. Por que eu digo isso? Primeiro porque os recursos que a gente utiliza fez-se necessário, né, que os estudos da metodologia da necropapiloscopia, ela versasse ali de acordo com os materiais que a gente tem. Então a gente tem materiais que são básicos ali, então a gente tenta trabalhar, fazer o possível dentro daqueles materiais básicos. Não é o caso, a gente não precisa encaminhar esse material para outro lugar, para fora, para exames, não, é tudo feito aqui. Os peritos daqui, eles são capacitados para isso, então todo o processo de identificação, análise, preparação, toda essa parte de coleta é tudo feito aqui, né? Os próprios peritos fazem e esses peritos submetem a identificação. Então essa identificação, assim como no local de crime, né? Eu coleto essa impressão digital, submeto ela ao sistema, esse sistema ele vai fazer uma varredura, então dentro de um universo de milhões de impressões digitais da identidade, ele vai me trazer alguns suspeitos ali, né? E em cima desses suspeitos o perito faz a análise individual de cada um, para daí poder determinar a identidade. Então é uma identidade comprovada,
a gente utiliza ali os bancos de dados oficial do Estado, né? Então posso falar que ela é a que dá mais resultado por conta disso, né? Por conta da sua celeridade, por conta da sua garantia e do baixo custo também. Ori, justamente por conta dessa celeridade, desse baixo custo, a gente vê que a identificação necropapiloscópica é o método mais utilizado nesses casos de acidente em massa. Nós temos históricos no Brasil de outros acidentes aéreos que as vítimas também foram identificadas pela necropapiloscopia. Tivemos o caso de Brumadinho, onde vários estados disponibilizaram peritos papiloscopistas para estarem fazendo esse atendimento. Aqui no Mato Grosso do Sul, você se recorda de algum caso onde a gente tenha uma certa coletividade de vítimas que foram identificadas pela perícia necropapiloscópica? Realmente, como você disse, é a mais utilizada. Hoje, se a gente pegar um histórico aí dos grandes acidentes, tragédias, né, que nem você comentou, Brumadinho, Rio Grande do Sul, Boate Kiss, o acidente com o avião da Chapecoense. Então, assim, existe uma grande parceria a nível nacional dos peritos papiloscopistas para se mobilizarem quando acontece esse tipo de acidente, principalmente porque a gente precisa de uma parceria entre os bancos de dados para identificação, tá? E eu faço só um adendo antes de responder, que assim, todas as identificações são importantes e cada uma tem o seu momento, né? A gente enfatiza aqui a questão da necropapiloscopia realmente pela celeridade que ela traz para essa resposta para a sociedade, né? A gente precisa dessa resposta para as famílias que estão ali esperando, que precisam de um conforto, saber que o seu familiar, o seu ente querido vai ter um destino digno. Aqui no Mato Grosso do Sul nós tivemos alguns casos, né? E até interessante a gente falar dessa ambivalência que eu tinha falado da atuação dependendo da situação, né? Nós tivemos um caso de um naufrágio de uma embarcação, e nessa embarcação tivemos ali cerca de 14 vítimas, e todas foram identificadas, né? Essas vítimas, elas em um primeiro momento, algumas foram encontradas no momento, outras foram encontradas depois de dias, né, devido à situação e à particularidade do ambiente. Então, nesse momento, a gente já vê que são técnicas diferentes, são informações diferentes, e isso também trata muito sobre a resiliência ali e principalmente a determinação do perito papiloscopista em aguardar para poder aplicar a melhor técnica, né? É um momento que a gente precisa de uma análise muito minuciosa da melhor técnica, do melhor trabalho a ser feito para que o resultado seja obtido. Então tivemos os colegas que trabalharam nesse caso aí. Tivemos também, por outro lado, casos em que foi necessária a identificação de uma quadrilha, né, de uma quadrilha criminosa aí, que em confronto com o nosso departamento aqui com Garras, esses criminosos vieram a óbito e era necessário a identificação desses criminosos para que iniciasse assim todo o processo. Então assim, era necessário saber primeiro quem eram para daí começar a desmantelar todo essa investigação e esse crime, né? Então é interessante essa parte porque e isso também traz a importância da gente ter ali uma carteira de identidade de qualidade, né? Essa emissão, essa cidadania que a gente promove na parte civil, ela faz parte de um processo, ela é a ponta inicial do que lá no fim eu também vou precisar. Então, como o perito papiloscopista cuida de toda essa parte, né, desde o início até o fim, isso traz a complexidade do trabalho, né, e principalmente a importância. Olha a diferença, a gente tem a identificação necropapiloscópica com a finalidade social, o familiar poder dar um enterro, né, digno, saber que é o seu familiar, e a gente tem a necropapiloscopia a serviço da segurança, né, porque a morte, ela por si só, ela abre também uma série de procedimentos, seja na esfera civil, seja na esfera criminal, e a necropapiloscopia trabalhando nesses dois casos. Eu lembro desse caso do barco hotel que naufragou. Aliás, mandar um abraço para os nossos peritos papiloscopistas, Érica Guerra e Gisélia Subtil, que atuaram nesse caso. Vieram mergulhadores, acho que do Paraguai, vieram também aqui de Campo Grande, da capital, para conseguir submergir esses corpos. Elas trabalharam no fundo do hospital, lá em Porto Murtinho, com o que elas tinham, e ainda assim conseguiram fazer a identificação positiva aí das 14 vítimas. E essa era a minha próxima pergunta, Oris. Essa identificação, ela precisa de um ambiente adequado? Ela tem que ser feita obrigatoriamente dentro da sala de necropsia do IML? Ou a gente consegue trabalhar ela de uma forma dinâmica, que nem
as peritas conseguiram fazer esse improviso lá no fundo do hospital e ainda assim conseguiram, né, positivar essas identificações. Mais uma vez eu bato na tecla ali da determinação e da resiliência dos nossos peritos, né? Lógico que o ambiente ideal seria um ambiente controlado, e a gente está falando de riscos biológicos, né? Pela própria preservação do material, seria o ideal. Porém, como a gente está tratando de acidente, como a gente está tratando de tragédia, a gente sempre vai ter aí uma incógnita, né? A gente não sabe aonde vai estar, de que maneira está, e como eu falei, a gente tem um material único, a gente não pode perder esse material. Então, a nossa primeira ideia, nosso primeiro foco é preservação do material. Nesse caso, por exemplo, não tinha como levar esse material, né, esses cadáveres até o IML, preparar para daí começar a identificação, porque exigia-se que fosse célere. Então, independente do local, a gente trabalha. Independente, assim como foi na questão da Boate Kiss, do acidente aéreo, são montados espaços, são montados locais, estações de trabalho, que ali a gente consegue fazer toda essa parte da coleta, né, da preparação, análise e coleta, para daí posteriormente a gente ir para um ambiente controlado, que daí seria o ambiente de análise, inserção e análise dessas impressões, né? Então a gente consegue sim trabalhar, independente do ambiente, não tem limites, né? A gente não encontra limites para esse tipo de perícia. Oriz, e a importância, né, da identificação para realmente atestar. As colegas compartilharam com a gente uma informação que durante essa identificação dos corpos desse barco-hotel que naufragou, uma mãe ficou junto com as peritas papiloscopistas ali na beira do rio durante quase 14 dias, que ela queria saber do filho dela, ela queria a identificação do filho, e um determinado corpo que foi retirado, a gente sabe que muda a fisionomia, muitos dias submerso, essa mãe identificou visualmente como se fosse o filho dela, e a autoridade policial ainda assim exigiu a identificação necropapiloscópica e as peritas atestaram que não era o filho dela. Então a gente tem aí toda uma condição emocional de uma mãe que queria um desfecho, que falou não é o meu filho, foi feita a identificação, não era, e o próximo corpo que foi encontrado posteriormente é que efetivamente era o filho dela. Então a gente vê a necessidade e a confirmação, né, desse método de identificação. A gente pode então afirmar que todos os corpos que são identificados por necropapiloscopia são identificados por peritos papiloscopistas. Sim, a gente pode confirmar. Mas a gente costuma ver nas reportagens, e o sindicato é muito cobrado nesse sentido, que aparece assim, IML identifica, ou IML faz a identificação do corpo que foi encontrado carbonizado, ou do corpo que foi retirado das águas depois de muito tempo. Você pode explicar pra gente quais são as formas de identificação que o IML faz? Por que a gente tem essa confusão? Por que aparece na notícia como se fosse o IML que tivesse identificado? O perito papiloscopista ele costuma trabalhar muito na sombra, né, Dani? A gente acaba que a gente tem todo um trabalho, mas costuma não aparecer por conta até de uma questão cultural, né? Então, se a gente pensa em cadáver, se a gente pensa em qualquer forma de identificação, a gente parte realmente para o Instituto Médico Legal. Existem alguns estados em que o perito papiloscopista atua dentro do IML, ele está dentro do IML, né? Mas não é o caso daqui. Então, culturalmente que a gente fala assim, mas a identificação papiloscópica ela é feita pelo perito papiloscopista. Então, a necropapiloscopia também é uma atribuição do perito papiloscopista. Ele que detém toda essa expertise de realizar esse tipo de identificação, né? Além disso, a gente tem a identificação odontolegal, que seria pela arcada dentária, e a identificação por DNA, né? Quais são as semelhanças e diferenças? Ambas identificam, só que depende muito da situação. A identificação da arcada dentária e do DNA, eu necessito de uma amostra de comparação. Então, ela ainda encontra uma dificuldade por conta da cultura do nosso povo. Então, se eu tenho um cadáver e eu vou tentar identificar ele pela arcada dentária, eu preciso que essa pessoa, que essa vítima, ela tenha feito algum tipo de exame, que ela tenha algum molde dessa arcada dentária guardada, registrada, arquivada em algum lugar para que eu possa fazer essa comparação. A mesma coisa do DNA. Se eu coleto o DNA, eu preciso de alguém para comparar, eu preciso de um outro DNA para fazer essa comparação, e nós não temos esse banco de dados, tanto de arcada quanto de DNA, da população em geral. Diferentemente da impressão digital. Então, a impressão digital
todo mundo que faz o RG, todo mundo que tem um cadastro civil, eu tenho essa impressão digital. Então, por isso que eu consigo ir lá, coletar essa impressão digital, inserir no meu banco de dados e assim proceder à identificação. Por isso que a gente diz que é a mais utilizada, que é a mais célere, porque o Estado já detém dessas informações. Então, quando você pula essa etapa que é primordial, que é de coletar esses dados, fica muito mais rápido. Então, o Estado já tem esses dados, então a gente precisa só trabalhar em cima. Então, o grande foco está em conseguir coletar essa impressão, que é a parte mais difícil, né? Que eu tenho ali um tecido completamente deteriorado, um tecido que passou por uma decomposição, então eu preciso melhorar ele, que se torne o mais nítido possível para que eu possa inserir nesse banco de dados. E isso que você falou de ter um banco de dados, né? A gente está na casa dos milhões, nós temos aí mais de 2 milhões de documentos de identidades emitidos no Mato Grosso do Sul. Então, veículos de comunicação do Mato Grosso do Sul nos ajudem. A identificação necropapiloscópica ela é feita pelo perito papiloscopista. Ainda que ela seja realizada dentro de uma sala do IML, não é uma identificação feita pelo IML. É uma identificação feita pelo Instituto de Identificação. Pode ser nas dependências do ML, pode ser dentro ali do prédio do ML, mas é uma atribuição do perito papiloscopista. Foi ele que levou aquela efetiva identificação. Oriz, a gente sabe, então, diante da sua explicação, que a identificação vai depender do estado do corpo. Mas vamos supor que nós encontramos um corpo que não estava em condições de carbonizado, não foi um corpo que ficou submerso nas águas, não estava mumificado, foi uma vítima de atropelamento, que há cerca de 20 horas está aguardando ali a identificação. Como que é o trabalho diante desse corpo que não está nesse processo de deterioração, mas que já entrou aí num processo de enrijecimento? Qual que seria a técnica para esse? A gente escuta falar aí nos filmes da massagem cadavérica. Isso existe? Como que funciona? Sim, realmente existe, né? Como eu falei, nós temos ali as fases, né, do pós-mortem, então esse corpo ele passa por fases e cada fase ela tem a sua especificidade, né? Ali nas primeiras horas, realmente acontece esse enrijecimento cadavérico. Então, o que acontece? O corpo ele fica totalmente enrijecido. Então, eu não consigo dobrar, eu não consigo movimentar. Isso dificulta muito para a gente, porque a nossa área de trabalho é muito pequena. Então, eu preciso de movimentação para que eu consiga fazer ou a melhor coleta ou a melhor fotografia. E dependendo de como esse corpo enrijece, às vezes com as mãos viradas para trás, enfim, isso dificulta muito. Então existem técnicas dessa massagem, dessa manipulação cadavérica que a gente faz, né, procurando mesmo tirar essa tensão, né, do corpo, para que cada vez ele fique maleável, que ele fique mais que ele facilite essa manipulação para que a gente consiga realizar. Então existe sim essa manipulação, que também é o perito papiloscopista que faz, né, toda essa preparação, então todos os processos a gente está envolvido. Entendi. Houve essa massagem cadavérica, ficou ali de uma forma que dá para coletar, é feito entintamento, coleta-se na individual datiloscópica, que tem o campo lá para todos os dedos, e depois disso, qual que é o procedimento? Nesse caso, quando eu tenho ali um corpo que ele está ainda na primeira fase, né, do pós-mortem, eu consigo utilizar essa tinta, né? Então, assim, eu não vou perder esse material, por quê? Porque a tinta ela já vai me trazer uma coleta segura. Então, eu faço esse entintamento, eu coleto uma individual ali no papel, né? Posteriormente, eu vou levar essa individual para o sistema, lá para o nosso sistema que é o de identificação, né? E daí eu vou inserir essas impressões digitais. Inserindo essas impressões digitais é aquele processo, ele vai fazer uma análise de milhões, vai trazer centenas e aí vem a análise do perito papiloscopista. Nesses casos é uma identificação muito célere, ali em horas, poucas horas eu já tenho uma identificação, né? Então eu já consigo fazer a liberação dessa identificação para que o corpo ele tome o seu rumo necessário. Esse é meu próximo questionamento. Então, a gente tem casos que os indivíduos já foram identificados em questão de horas. Temos casos em horas, poucas horas assim, necessitou de uma identificação, era necessário, esse corpo ainda estava naquele processo inicial de decomposição, então
se torna um processo mais rápido, levou ali, inseriu no sistema, eu já tenho essa identificação após análise do perito. E essa identificação, ela vai gerar um laudo, esse laudo ele é assinado pelo perito papiloscopista? Sim, toda perícia, né, que nós fazemos, e aí agora especificamente a perícia necropapiloscópica, eu tenho como resultado um laudo, né, então esse laudo ali eu vou informar toda a questão que envolveu, como as questões burocráticas, número de BO, qual foi o ocorrido. Eu identifico também a técnica utilizada, né? Porque como eu falei, cada tipo de cadáver ele tem a sua técnica e posteriormente a gente faz essa identificação, a gente identifica as minúcias, as características dessa impressão digital para poder criar essa peça comprobatória para que não haja dúvida sobre a identificação. A partir disso, esse laudo é encaminhado ao IMOL e ele toma as providências necessárias. Né? Aciona a família, encaminha para a delegacia? Exatamente, dependendo do caso ele vai acionar, vai proceder todo esse procedimento aí para dar andamento no processo, né? Oriz, e você com essa carreira tão longa e de tantos sucessos na identificação pós-mortem, tem algum caso que você acha que marcou a sua trajetória? Algum caso que hoje, quando você senta, você ainda lembra que você trabalhou efetivamente? Hoje você trabalha na inteligência, na contra-inteligência, mas dentro da necropapiloscopia, que te simbolizou? Tem. Assim, é difícil da gente esquecer, né? E aí eu até trago um lado que a gente não acabou comentando antes, que é o lado emocional, né? A gente é uma perícia completamente complexa e eu trago ela porque assim realmente eu sou fascinado pelo resultado que ela dá e também pela característica que o perito desenvolve a partir disso, né? Porque eu tenho a parte emocional da família, só que eu tenho a parte emocional do perito papiloscopista também. É difícil lidar com a morte, não é normal e não pode se tornar normal lidar com a morte, né? Então ali eu tenho que enxergar aquele cadáver, a gente até comenta ali, naquele momento é trabalho, então tudo depende do ponto de vista, né? Eu enxergo como trabalho, então a partir do momento que eu enxergo como trabalho, aí que eu desenvolvo realmente a minha resiliência, minha dedicação e principalmente a vontade de que aquilo se resolva o mais rápido possível. Então aqui a gente tem essa prioridade, todo caso necro é prioridade, né, no Instituto, então a gente trata tudo com a máxima urgência. Eu tenho casos assim ao longo dessa carreira, né, praticamente 10 anos, casos complexos, mas eu tenho um caso em específico que eu tenho muito carinho em falar dele, que foi o caso que rendeu o meu artigo na minha pós-graduação, né, em identificação humana, que foi um caso de um carbonizado, ele estava completamente carbonizado, assim, já num nível extremo, não havia uma esperança ali por parte dos outros servidores de outras áreas que não conhecem as técnicas e até onde a gente pode ir, né? Então às vezes a gente acaba até sendo subjugado a perícia necro, da pessoa chegar e falar assim, ah não tem mais jeito, não tem mais como. Então desde esse episódio eu sempre bato nessa tecla. Pergunte a um perito papiloscopista, não tire suas próprias conclusões. Então assim, pergunta, não custa perguntar. Olha, vem aqui analisar, vem dar uma olhada como que tá, para ver se tem como. E a gente tenta, a gente nunca deixou de tentar. Nunca deixamos de atender uma requisição, tá? Isso daí é um princípio básico nosso, todas as requisições são atendidas. Nesse caso foi um caso de um carbonizado, era um adolescente. Então eu procedi ali, fiz toda a incisão do material, fiz o tratamento, tive que retirar a derme, a epiderme, tratar por fora, tratar por dentro. Foi uma identificação que demorou 7 dias, por conta da complexidade. E assim, Dani, são 7 dias que você tem que vir a cada 2 horas, a cada 3 horas, tem que vir de madrugada olhar o material, porque é um material biológico. Apesar dele ser um tecido morto, é um material biológico que essa decomposição ela está correndo. Eu tenho que dar um jeito de fazer ela correr menos rápido, né? Mais devagar ali. Então eu tenho que dar um jeito de pausar, não consigo pausar, mas eu tenho que dar um jeito de entrar ali no meio daquele processo e conseguir retroceder ele para a identificação. Esse caso do carbonizado, então, a gente fez todo esse procedimento, inseriu novas técnicas de hiperidratação, né? Técnicas ali utilizando alguns compostos químicos. E posteriormente a gente desenvolveu uma técnica da retroiluminação, que foi a utilização de uma fonte de luz por trás, né, assim como é utilizado em exames de imagem na medicina.
E aí a gente conseguiu, por meio da fotografia, comprovar, né, trazer essa identificação. A gente conseguiu identificar ali as minúcias e ele foi identificado. Então, assim, foi um caso que rendeu um artigo e que outros colegas conseguiram replicar nos seus estados e nos seus casos também. Então, tem muito carinho em falar dele, que era desacreditado pelos outros, mas a gente não desistiu de fazer. Parabéns, Urias. Literalmente a ciência a serviço da segurança pública. Você falando agora me recordou do caso desse corpo que foi encontrado na subestação de energia, que logo quando saiu no noticiário, saiu assim, o corpo está carbonizado e só poderá ser identificado pela arcada dentária. E realmente essa foi uma informação talvez do veículo de comunicação, mas não perguntaram para um perito papiloscopista e acabou que aquele corpo também foi identificado por um perito papiloscopista. Isso mostra realmente a preparação do nosso pessoal, a expertise para isso. Deixa claro para o nosso telespectador que o laudo papiloscópico, ele é o único documento que impede, por exemplo, que uma pessoa seja enterrada de forma indigente. E os desdobramentos disso, a morte na esfera civil, ela rompe com contratos, na esfera criminal ela extingue a punibilidade, no direito comercial você pode estar passando a subrogação desses contratos, ela abre o processo sucessório e tudo isso, esses vínculos jurídicos também depende do óbito ser atestado, né? Então, enquanto o perito papiloscopista não identifica, não se abre esses mundos, nem na esfera civil, nem na esfera criminal e assim por diante. Então, é um papel realmente fundamental a identificação necropapiloscópica. Oriz, nossa entrevista está quase acabando. E por fim eu queria perguntar para você, é algo muito comum que os nossos telespectadores mandaram na nossa caixinha de perguntas. Como é trabalhar com o pós-mortem? Como é trabalhar nesse ambiente? Dá para acostumar com a morte? É uma coisa meio recorrente, eu recebo, né? Falar assim, nossa, mas vocês trabalham com morte, vocês veem corpos, né? Vocês se acostumam com isso? Você acaba ficando frio com relação à morte? E aí a gente traz muito também desse preparo psicológico também que o perito precisa ter. E eu costumo dar o seguinte exemplo, a nossa visão é diferente, né? O perito papiloscopista, ele é treinado, ele é educado, ele é preparado para que ele enxergue a questão da morte, a questão do cadáver, como um trabalho a ser desenvolvido. Então, se você pega qualquer pessoa ali que não está no meio, ela enxerga a morte com medo, muitas vezes com nojo por conta da situação, né? Com receio, dependendo de qualquer questão que ela tenha. Então, ou até trauma, né? E então a gente precisa estar inerente a isso, a gente precisa de uma certa forma estar afastado disso para poder desenvolver o nosso trabalho. Então eu falo que o nosso ponto de vista é diferente, né? Quando a gente chega para tratar um cadáver, o ponto principal primeiro é o respeito. Independente de quem esteja ali na nossa frente para a gente exercer o trabalho, são tratados igualmente, isso pela dignidade humana. Então não cabe a nós julgar se é vítima, se é criminoso, quem quer que seja. O nosso papel ali é proceder à identificação. Então, nesse momento, a gente muda o nosso ponto de vista ali para enxergar como realmente um trabalho. Então, o nosso objetivo se torna resolver o mais rápido possível. Então, nesse momento, a gente acaba mudando mesmo, a gente muda com relação a isso. E, na verdade, eu não digo que a gente fica frio ou que a gente se acostuma, mas a gente desenvolve essa habilidade de enxergar como trabalho. E eu acho que só por isso que a gente consegue, sabe? É uma característica única do perito papiloscopista lidar com isso, né? Porque uma coisa é você lidar com vestígios materiais, objetos, outra coisa é você lidar com o ser humano. E é uma característica completamente singular do perito papiloscopista. E eu acho que isso que nos ajuda a ter tanto reconhecimento nacional, a serem sempre lembrados nesses casos de acidente em massa, sempre requisitados, porque o Estado adquire uma confiança no servidor, porque ele sabe que vai desenvolver da melhor forma e que a gente não vai desistir até conseguir, né? Então a gente vai até a última forma ali para dar andamento no processo. Eu acho que isso torna a gente diferente. Um trabalho extremamente técnico, científico, é literalmente o uso da ciência. Esses dias a gente lançou a campanha de que o perito papiloscopista é o servidor da Coordenadoria Geral de Perícias, que é a mão amiga da população. A gente tem esse contato no pós-mortem, nós temos o contato diário nos 79 municípios, nós estamos literalmente pegando nas mãos das pessoas. Oriz, quero te parabenizar, como presidente do sindicato, é uma satisfação
ter um servidor como você, com tantas especializações, agora cursando um mestrado, já se tornou uma referência aqui no nosso estado e isso é muito positivo para nós. Pessoal, esse foi o nosso segundo episódio do Café com Perícia Oficial. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela explicação técnica e acessível e por essa aula que você nos deu hoje sobre identificação necropapiloscópica.